Paz do Senhor a todos. Estava muito linda essa dança, amém? Então, nós iniciando, eu sou o Leandro da Deise. E eu sou a Deise do Leandro. Nós somos casados para sempre há 18 anos. Somos pais para toda a vida da Desirê, a filha mais linda. De 17 anos. Nós estamos aqui com uma imensa satisfação nesse 15º encontro aqui em Gramado. O nosso é o 12º que nós estamos aqui, amém? Neste momento nós gostaríamos de chamar aqui o casal preletor nesta noite, um casal que nós aprendemos a amar eles há 3 anos atrás. E ele sempre diz, como é que nós não gostamos de vocês? Vocês nos carregaram aqui em Gramado. Só que eles acho que eles não lembraram que 2 semanas antes eles nos carregaram no colo lá em Brasília. Amém? Então gostaríamos de chamar aqui o pastor Átila. E a pastora Zumira. E o pastor Leonildo. E a pastora Lourdes. Que vão fazer a tradução para nossos irmãos do Paraguai, da Argentina e da Guatemala. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, apresentar este casal, abençoar este casal, Senhor, pedindo que o Senhor venha se manifestar mais uma vez no nosso meio nesta noite, Pai. Sabemos que o Senhor tens muito a realizar ainda no nosso meio, Deus. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir nesta noite, Pai. E que este casal possa ser boca de Deus para nos abençoar, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Boa noite. Amém. Que lindo, vocês estão lindos. Sou o Átila da Zumira. E eu sou a Zumira do Átila. Nós somos casados para sempre. Somos de Brasília, Distrito Federal. Pais para toda a vida, do Arthur e do Natan. O Arthur tem 22 anos. Natan tem 20 anos. E a Zumira tem um ciúme tremendo desses meninos. E só não tenho ciúme das minhas futuras noras que Deus já preparou. Glória a Deus. Buenas noches para os irmãos paraguaios, os irmãos argentinos. Eu sou Leonildo de Lourdes. Eu sou Lourdes de Leonildo. Casados por toda a vida há 34 anos. Temos 2 hijos, Marcos Paulo e Cristian Eliseu. Cristian é hijo paraguayo. Marcos, há 3 anos que volvió de Paraguai. E para mim e para Lourdes é um privilégio estarmos aqui por 2ª vez interpretando Gustavo e Rose, que havíamos conhecido em suas ministrações em Paraguai. Matrimônios por toda a vida, e depois através da igreja, nossa igreja quadrangular em la região de la Grande Florianópolis. Permiso um pouquinho, pastor Átila e pastora, vou fazer aqui algo que depois vai ser difícil fazer. Eles nos indicaram através de pastor Nassete, a equipe de louvor que sempre ministra louvor aqui, para interpretar Rosemary e Gustavo, que estavam predicando por ali em nossa região. E pastor Arthur e Fátima não nos deixaram mais. Para mim e para Lourdes ha sido de muita bendição venir acá no congresso, no evento de Casados para Sempre, e ministrar aqui, ser ministrado. Felipe da Gabriela, sai ali fora por gentileza, estão precisando de você ali. Amém. Então, o pastor Arthur e Fátima pediram para nós outros seguir aqui, ajudando um pouco, passar em portunhol. Desculpe os irmãos brasileiros. Nós já misturamos muito o idioma, né? Faz 7 anos que voltamos das missões. Não é fácil. Nós, como missionários, nós outros vivimos em Paraguai 21 anos. Nossa missão começou ali. Desde a fundação da missão, nós estivemos ali e já não sabíamos mais como voltar a Brasil.
pero todo el misionero sabe que um dia volverá a sua terra. E volvimos para Santa Catarina, eu sou catarinense, minha esposa também, e há 7 anos, e não sabíamos que os caminhos de Deus iban nos levar a reencontrar Gustavo e Rose e trazer também o curso para nossa igreja na grande Florianópolis. Então, amados, com o permisso de los hermanos paraguaios que nós amamos, como disse, eu tenho um filho paraguaio, nato paraguaio, tenho uma nora paraguaia, este ano já somos abuelos, Deus nos ha dado uma linda nietita que é brasiguaia, e estamos aqui com uma grande família, a família de Deus. Graças. Glórias a Jesus. Amados, gostaríamos que você pudesse estar abrindo já a sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo 103. Me gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 103. Gostaríamos que todos ficassem atentos, porque há uma batalha espiritual. Gostaríamos que todo quedasse atento, porque há uma força espiritual. E todas as batalhas que nós travamos estão na nossa mente. Todas as batalhas que nós travamos estão em nossa mente. Por isso é muito importante dispor a nossa mente. É muito necessário nós disponer nossa mente a ouvir o que o Espírito diz à igreja. A ouvir o que o Espírito de Deus habla à la igreja. Porque a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus estará hablando. E a palavra de Deus diz que a fé, ela não entra pelas nossas emoções. A palavra de Deus diz que a fé não entra por nossas emoções. Ela não entra pelo que nós vemos. Ela não entra pelo que nós vemos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, em sua infinita sabedoria, nos trouxe o verbo. Nos trouxe o verbo. E também deixou o verbo falado e escrito. E também ha deixado o verbo hablado e escrito. Mas quando ouvimos, ele penetra. E vai no nosso entendimento. E se vai hasta a nosso entendimento. Por isso a fé vem pelo ouvir. É por isso que a fé vem por ouvir. Muitas vezes nossas emoções nos atrapalham ouvir. Muitas vezes nossas emoções nos atrapalham ao ouvir. Portanto, vamos lá. Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Então, se leemos em espanhol: bendice alma minha a Jeová, e bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma minha a Jeová, e não olvides nenhum de sus benefícios. És Ele quem perdona todas tus iniquidades, és Ele quem sana todas tus dolências, Ele que rescata del ódio tu vida, Ele que te corona de favores e misericórdias. Amados irmãos, nós vamos falar com vocês essa noite. Amados hermanos, vamos falar com vocês nesta noite. E é importante que você fique atento. Se você tiver uma caneta, mantenha a caneta e o papel na mão. Vamos conversar sobre vários versículos. É muito importante que você esteja atento. Se tem um bolígrafo e um papel, anote, porque nós vamos compartilhar vários versículos. Esse contexto do Salmo 103, Salmo de Davi, ele retrata uma circunstância muito estranha. E neste contexto do Salmo 103, Salmo de Davi, ele traz a nossa mente uma circunstância muito estranha, retrata algo muito estranho. Vejam que Davi
aqui está falando consigo próprio, com a sua própria alma. Ele diz: bendize, ó Senhor, a minha alma. Vemos que aqui Davi habla consigo mesmo, e ele habla com sua alma, dizendo ao Senhor: ó Senhor, bendize minha alma. Vejam, a nossa imaginação diz assim: esse Davi está doido, ele não está bem da vida. É como se qualquer um de nós estivéssemos andando pela rua e falando sozinho. E nossa mente tengamos que dizer às vezes: parece que Davi estava louco, ele não está bem. Quizás nós outros também, às vezes, alguma vez estamos por la calle, hablando solitos. Mas é importante você entender que Davi estava dominando a sua própria alma. É muito importante que você entenda que Davi ali estava domesticando, dominando sua própria alma. Vejam, quando estamos falando de alma, estamos falando da nossa criação. Vejam que quando hablamos del alma, hablamos de nossa criação. Quantos psicólogos temos aqui? Temos quantos psicólogos aqui? Alguns. Vejam só. Há um termo em grego que retrata a nossa alma. E esse termo se traduz na palavra psi. Vejam que há alguns psicólogos aqui. Há um término no grego que traduz o alma como psi. E eu vou mostrar para vocês neste momento o que é este psi. E quero demonstrar-los neste momento o que é esta psi. De psicólogo, psiquiátrico. De psicólogo, psiquiatra. E aí eu gostaria que o irmão pudesse estar mostrando no telão uma figura. E ele... Veamos no telão algo que descreve. Olha só. Nós retratamos o inimigo, o diabo, com um tridente na mão. Vejam que a figura parece o diablito com um tridente em la mano. O tridente é o psi. E o psi representa as nossas almas. O tridente é o psi e representa nossa alma. O tridente representa os nossos sentimentos, as nossas emoções. O inimigo das nossas almas, ele quer tomar o psi, a nossa alma, amados. O tridente então representa nossa alma, nossas emoções, e é o inimigo de nossa alma que é a tomar possessão de nossa alma. Os psicólogos, os psiquiatras, eles tomam esse símbolo, o tridente, como seus respectivos símbolos de profissão. E os psicólogos tomam este tridente como o símbolo de sua profissão. Vamos agora construir uma história para que nós possamos entender por que o diabo está com esse símbolo e por que isso que está no domínio dele, e é o que ele quer ter. Agora nós vamos criar uma história para ver o que o diabo quer fazer com esses tridentes. Ou se é exatamente isso que ele quer. Ou se exatamente é isso o que ele quer. Quando Deus, no seu projeto nos céus, decide fazer o homem, quando Deus em el cielo ha decidido a hacer com o homem, ele usa a palavra pela sua autoridade. Ele usa sua palavra por sua autoridade. E cria todas as coisas, céus e terras. E cria todas as coisas, o cielo e a terra. Animais nas águas, na terra e no ar. Animales em la água, la tierra, em el mar. Tudo pela palavra. Tudo por la palavra. Porém, quando ele decide, por enquanto que ele ha decidido, quando ele tem uma vontade, quando ele tem uma vontade, ele manifesta um querer. Ele manifesta um desejo. Façamos
o homem. Hagamos el hombre. E aí, o querer, o desejar, a vontade de um Deus trino Y allí vemos el querer, el desear Dios trino. é manifesta de uma maneira diferente. Él manifiesta de una manera distinta. Não mais com a palavra, No más con la palabra, mas agora ele toca a terra. mas ahora Él viene a tocar a la tierra. Ele sente o seu calor, Él siente su calor, ele toca o seu formato, Él torna su formato, ele dá um sopro do que há dentro nele Él da el soplo lo que está dentro de Él e traz a existência y tras a la existencia algo do seu coração, algo de su corazón. porque assim ele desejou. Es así que Él ha deseado. Porém o homem peca, Porém, el hombre ha pecado. e o pecado nos afasta desse Deus. Y el pecado nos afasta de Dios. E Deus vai trazer homens na terra Y Dios va a traer hombres en la tierra para novamente tentar esse novo contato com Ele, para tentar ese nuevo contacto con Él. expressar novamente essa vontade do que Ele tentou fazer no início. Expresar esta voluntad que Él ha tenido desde el principio. E no princípio Deus falava En el principio Dios hablaba e ensinava, y enseñaba. e o homem ouvia apenas de Deus. El hombre solamente oía de Dios. Porém agora o homem não tem mais Deus para conversar diretamente com Ele. Porém ahora el hombre no tiene más Dios para hablar directamente con Él. Eu não vejo Deus. Eu não vejo. Yo no veo Dios. Eu não consigo ser tocado ou tocar aquilo que eu vejo. Yo no consigo ver y tocar aquello que yo no veo. Mas toda a história do Antigo Testamento, Pero toda la historia del Antiguo Testamento, Deus demonstra sua autoridade e poder. Dios demuestra su autoridad y poder. Deus procura se comunicar com o homem. Dios ha procurado se comunicar con el hombre. Mas, porém, aquele que nos separou de Deus pelo pecado, Pero aquello que nos ha separado de Dios, el pecado. a Bíblia diz que Deus condenou a serpente a comer o pó da terra. Dios habló que Él condenó a la serpiente a comer el polvo de la tierra. Mas comida significa que ela precisava se saciar. Pero comida significa que necesita nos saciar, Se manter viva, se manter viva. assim como nós precisamos comer. Así como nosotros necesitamos de comer. Mas o pó da terra Pero el polvo de la tierra é o mesmo que constituiu o nosso corpo, es el mismo que ha constituido nuestro cuerpo. e no qual Deus colocou uma alma. Y en el polvo Dios ha colocado el alma. E quando essa alma satisfaz a esse corpo material, Y cuando el alma satisfaz ese cuerpo material, nas suas vaidades, nos seus pecados, en sus vanidades, sus pecados, nós alimentamos a serpente. nosotros alimentamos la serpiente. E isso a mantém viva. Eso nos mantiene viva. Porém, ela não é pó da terra. Pero ella no es el polvo de la tierra. E Deus continua falando através dos profetas. Y Dios continúa hablando a través de sus profetas. E Deus continua tentando se comunicar com o homem. Y Dios continúa tentando comunicarse con el hombre. E milagres. Y milagros, E poder. y poder, E misericórdia. y misericordia, E alianças y alianzas não adiantaram. no adelantó. Porém, Jesus vem. Pero Jesús ve. Jesus é o pó da terra. Jesús es el polvo de la tierra. Porque ele nasce de mulher. Porque Él ha nacido de una mujer. Ele nasce com corpo material. Él ha nacido con el cuerpo material. E Jesus agora pode ser tocado. Jesús ahora puede ser tocado. Jesus pode ser visto.
Jesús ahora puede ser visto. Jesus pode expressar desejos. Jesús ahora puede expresar sus deseos. Jesus pode expressar pensamentos. Jesús ahora puede expresar los pensamientos. E Jesus agora toca com os pés a terra. Y Jesús ahora toca con los pies a la tierra. E nós conhecemos um versículo muito importante, Nosotros conocemos un versículo muy importante, onde colocarem as plantas dos teus pés, donde colocar las plantas de tus pies, ali possuirei aquele allí lugar. poseerá. Mas para que possamos possuir, Mas para nosotros poder poseerla, precisamos tocá-la. necesitamos tocarla. Precisamos ser matéria. Necesitamos ser matéria. Satanás não é matéria. Satanás no es materia. Ele é espírito. Él es espíritu. O nosso Senhor Jesus Nuestro Señor Jesús pisou essa terra com autoridade de possuí-la. pisó esta tierra con la autoridad que él tenía. E agora nós temos um Deus Y ahora nosotros tenemos un Dios que fala, que habla, que pensa, que piensa, que expressa emoções, que expresa emociones, que fala de pensamentos, que habla de pensamiento, que pode ser tocado. que puede ser tocado. E principalmente, Y principalmente, agora eu te vejo. ahora yo te veo. E nesse contexto, Y en ese contexto, há um grande mistério nisso tudo. há un grande ministerio en eso todo. 40 anos 40 años de manar dos céus. do maná del cielo. 40 anos sem trocar as vestes. 40 años sin cambiar sus vestiduras. 40 anos sem o sol queimá-lo no deserto. 40 años sin ver el sol. O sol, sem queimar o sol, não queimá-los no deserto. 40 años sin que el sol esté queimando en el desierto. E que o frio da noite também não os consuma. Y el frío de la noche también no atingía a ellos. Porque havia fogueiras ao redor aquecendo o povo. Porque había una hoguera alrededor de ellos aqueciendo su pueblo. 40 anos de poder, 40 años de poder, de milagre, de milagros, de manifestação, de manifestaciones, de expressão, de expresiones. não foram suficientes No ha sido suficiente para o povo saber quem era Deus. para el pueblo a saber quién es Dios. Mas agora o nosso Jesus vem Pero ahora nuestro Señor Jesucristo viene e Ele vai mudar essa y história. Él va a cambiar esa historia. Porque agora Ele vai nos tocar. Porque ahora Él va a nos tocar. Porque Ele é a palavra. Porque Él es la palabra. Sempre foi. Siempre ha sido. Ele veio com uma missão Él ha venido con una misión de dizer o pensamento, de hablar al pensamiento, de deixar escrito de dejar escrito o que está na mente lo que está en la mente de Deus. de Dios. Só um filho Solo el Hijo que conhece profundamente um pai que conoce profundamente el Padre pode expressar e dizer puede expresar y decir o que está na cabeça do seu pai. lo que está en la cabeza de su Padre. Porque profetas Porque el profeta que viam, que ha visto, que expressaram, que expresaron, que manifestaram que manifestaron poder, el poder, não conseguiram no consiguieron mudar o nosso entendimento. cambiar nuestro entendimiento. Mas agora é homem com homem. Ahora es hombre con hombre. Eu olhando as suas atitudes, Yo mirando sus atitudes, as suas fraquezas, a sus fraquezas, o seu sofrimento, su sufrimiento, mas principalmente mas principalmente vendo a tua santidade, ver su santidad. eu posso ver Deus. Yo puedo ver Dios. Nós precisamos falar nesta noite com vocês Necesitamos hablar con ustedes en esta noche sobre relacionamento. sobre relacionamientos. Nós vimos ontem na ministração de Gustavo e Rosemary Escuchamos ayer en la administración de Gustavo y Rosemary que temos a natureza de Deus. que tenemos la naturaleza de Dios. E Deus é um ser relacional. Y Dios es un Dios ser relacional. Quando da criação,
Logo no Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Entonces, desde el principio en la creación, Génesis 26. 1:26, ele disse: hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. Gênesis 1, 27, ele diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Y en el Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen lo crió. Nesse contexto, Deus já demonstra, já na criação de todas as coisas, que Ele é um ser relacional. E neste contexto, Deus já deixa demonstrado em todas as coisas que Ele é um Deus relacional. Façamos juntos. Hagamos juntos. Versículo 1 de Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 1. Criou, pois, Deus os céus e a terra. E no princípio, em Gênesis 1:1, Deus disse assim: criou Deus os cielos e a terra. A palavra Deus do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, ele retrata um Deus que não é um Deus singular. A palavra diz em Gênesis 1:1, e ali está relatado que Deus não é um Deus em lo singular. Era um Deus em plural. A palavra hebraica para esse texto que retrata Deus é Elohim. Elohim. Elohim em hebraico representa Deus no plural, ou seja, deuses. Aí então está relatado que Deus se revela em lo plural. E em la forma del hebreu, revela-se Deus como Elohim, el Deus que é Deus acima de los deuses. Deuses, yes. Vejam o que é importante nesse contexto. Gostaram, né? Vejam como é importante nós termos um entendimento. A nossa natureza é uma natureza relacional. Vejam como é importante termos este entendimento. Nossa natureza é uma natureza de relacionamento, relacional. Imaginamos que Deus se juntou, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos ali em reunião. Vamos criar o homem. Imaginemos que Deus hizo uma reunião ali, Deus Padre, Hijo e o Espírito Santo, e decidiram: hagamos al hombre, criemos el hombre. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 1 Coríntios 15, 45 a 48. Diz assim a palavra, amados: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vejam, amados, 1 Coríntios 15, 45 a 48. Então, leemos 1 Coríntios 15, versículo 15. 1 Coríntios 15, 45 a 45.
45. Dice así: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espírito vivificante. E agora nós voltamos um pouquinho lá atrás, ainda um pouquinho mais na frente, depois de Gênesis, na verdade. Em Ahora Jó, neste momento vamos regressar um pouquinho hacia atrás. eu sou mais poética, eu vou direto numa poesia do que Deus ministra através da sua palavra. Eu sou mais poética, então eu me dirijo assim como Deus me ha colocado em mim a palavra. Quando Jó está ali questionando com Deus, Quando Jó estava ali questionando a Deus, por 3 vezes Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. os 3 vezes Jó maldiciou Deus. E quando Jó faz isso, E quando Jó hace isso, a Bíblia declara quem era a pessoa de Jó. e a Bíblia declara quem era realmente Jó. Íntegro, Íntegro, um homem que estava diante dos olhos de Deus, homem delante de los ojos de Deus, e foi o próprio Deus quem manda Satanás observar. e foi propriamente Deus que ha mandado o inimigo Satanás a tentarlo, E é o próprio Deus que exalta a pessoa de Jó. e próprio Deus também exalta a vida de Jó. Porém, estamos vendo Jó amaldiçoando a vida dele, o nascimento dele. Porém nós outros vemos que Jó maldize sua própria vida. E Deus está ali passivamente escutando as murmurações de Jó. E Deus está ali pacientemente ouvindo as murmurações de Jó. Porque Deus entende que a alma de Jó estava em sofrimento. Porque Deus entende que a alma de Jó estava enferma. E ele não responde a nenhuma das perguntas de Jó. E ele não ha contestado nenhuma resposta de Jó. Mas o que nos transforma e nos edifica Mas o que nos transforma e nos edifica é ouvir a mensagem que vem da boca de Deus. é ouvir a mensagem que vem da boca de Deus. Porque enquanto a alma de Jó estava doente, Mientras que a alma de Jó estava enferma, os ouvidos de Jó não tinham condições de escutar a Deus. e os ouvidos de Jó não estavam em condições de ouvir a voz de Deus. Portanto, quando nós estamos numa situação que a gente olha para um lado, Mientras que nós estamos em uma situação que miramos ao outro lado, ou para o outro lado, ou para o outro lado, para cima, para arriba, para baixo, para abaixo, e de preferência Jó estava embaixo, e de preferência Jó estava para abaixo, na cinza, em la ceniza, provavelmente não tinha mais dedos, provavelmente não tinha mais seus dedos, nem as orelhas, nem suas orejas, nem nariz. nem la nariz. As cartilagens já estavam todas caídas, comida pela lepra. A cartilagem estava toda caída, comida por la lepra. O seu corpo já estava com mau cheiro. Su cuerpo já estava com mal olor. Então Jó neste momento se entrega. Então Jó em este momento se entrega. Como é preciosa a oração de quem se entrega. Como é preciosa a oração de alguém que se entrega. Não tenho mais questionamentos. Não tem mais questionamentos. Não tenho mais o que perguntar. Não tem mais o que perguntar. Não tenho mais querer. Não tem mais o querer. Apenas entrego minha vida nas tuas mãos. Apenas eu entrego minha vida em tuas mãos. Então agora Deus se manifesta. Então se agora Deus se manifesta. Então Deus diz, agora eu falo. Então se agora Deus diz, eu hablo. E você me escuta. E vos vai me escutar. Na verdade não é escutar, é ouvir. Em la verdade não é escutar, pero oír. Porque o ouvir Porque el oír entra no nosso espírito. entra em nosso espírito. Muitas vezes só a nossa alma escuta. Muitas vezes solamente nossa alma escuta. E ela só escuta o que ela quer ouvir. Ele só escuta o que ele quer. Mas o nosso espírito Pero nosso espírito é domável é dominável ao Espírito de Deus. ao Espírito de Deus. Só Ele pode ouvir a Deus. Só ele pode ouvir a Deus. E Deus pergunta, Jó, E Deus
Pergunta a Job, quem fez todas as coisas. quem ha hecho todas as coisas? Porém, com um detalhe: Pero com um detalhe, não só ouvindo, não solamente ouvindo, mas vendo. pero vendo. Lembra no princípio, ¿Te recuerdas en el principio? onde Adão e Eva conversavam e via Deus? Onde Adão e Eva hablavam e veía a Deus. Agora Jó também pode ver Deus. Ahora Job también puede ver Dios. E com tudo que Deus fala, Y con todo lo que Dios habla, o que mais impacta Jó lo que más impacta a Job é o que ele vê. es lo que él ve. E ele diz: eu apenas Y él dice, yo apenas te conhecia te conocía de ouvir falar. de oír hablar. Agora Jó pode Ahora Job puede ver. ver. E olha que interessante. Mira qué interesante. Vamos ver que mistério tem o diferencial em ouvir e ver Deus. Vamos ver qué ministerio es. Saber o oír de Dios. Jó olha e vê Deus. Job mira y ve Dios. E Deus diz a ele: Y Dios dice a él, agora que você me vê, ahora que vos me ve, levanta, levántate, põe-te de pé te pongas de pie e ore pelos teus amigos. Ore pelos teus y amigos. ore por tus amigos. O que mudou? ¿Qué ha cambiado? Mudou no que Jó via. Mudó en que Job veía. Agora Jó vê um Deus trino. Ahora Job está viendo Dios trino. E Jó não tinha o entendimento desse Deus trino. Y Job no tenía este entendimiento de Dios trino. Por isso que a oração dele era: Deus, por que isso acontece comigo? Era por eso que la oración de él decía, Dios, ¿por qué acontece eso conmigo? Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Yo tengo amaldiçoado el día que yo nací. Então havia uma pessoa ali falando. Entonces había solamente una persona ali hablando. E uma pessoa se queixando. Y una solamente persona se quejando. E 3 pessoas ouvindo. Que 3 personas oyendo. Mas aí Jó diz: mas eu sou a tua imagem e semelhança. Pero Job dijo, pero yo soy tu imagen y semejanza. Como pode um homem, eu, ¿Cómo puede un hombre, yo, ser a imagem de um Deus trino? ser a la imagen de un Dios trino? Aí está o grande mistério da visão de Jó. Entonces está ahí el gran misterio de Job. Jó orava na primeira pessoa. Jó orava na primeira pessoa. Job oraba en la primera persona. E a oração dele era egoísmo, vaidade, orgulho, egocentrismo. Y su oración era egoísmo, vanidad, né? E aí nós temos um Deus que nós vemos nos ensinando como elevar a nossa oração aos céus. Y nosotros vemos un Dios como vemos para elevar nuestra oración al cielo. Fala assim: quando vocês oram de maneira errada. Habla así, cuando nosotros oramos de una manera equivocada. Pai meu, me dê. Pai meu, Padre mío, dame. a mim, é para mim, é só para mim. Eu preciso. Dame a mí, solo para mí. Yo necesito. Eu preciso, Senhor. Yo necesito, Señor. É para mim. Es para mí. Mas Jó percebe que Deus revela-se a ele naquele momento. Pero Job percibe que Dios está se revelando a él en aquel momento. E ele entende a oração que o Senhor Jesus posteriormente nos ensina. Entonces él entiende la oración que posteriormente Jesús nos iba a enseñar. Pai nosso, Padre nuestro, dá-nos, danos, Perdoa-nos, livra-nos. cuida-nos.
Então Jó, diante deste Deus, que é revelado a ele pelo olhar, Entonces Jó, delante de Dios que es revelado por su mirada, ele entendeu por que a oração não subia. él ha entendido por qué que su oración no ha llegado hasta allá. Mas quando ele ora pelos seus amigos, Pero cuando él ora por sus amigos, ele diz: ajuda-nos, Senhor. él nos habla, ayúdanos, Señor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-os, Señor. Porque nós não compreendemos, Porque nosotros no ha comprendido, não entendemos. no entendemos. Perdoa-nos. Perdoa-os. Que a nossa alma Que nuestra alma tem falado mais contigo tem hablado más contigo do que o nosso espírito. do que nuestro espíritu. Mas o Senhor quer adoradores Mas Dios solamente quiere adoradores que o adorem que lo adoren em espírito en espíritu, e no espírito da verdade. en el espíritu de la verdad. E aí nós temos Jesus Cristo agora, Y allí nosotros tenemos Jesucristo ahora, possuindo a terra, sendo pó da terra. posuindo la tierra, siendo el polvo de la tierra. Mas ele é Deus. Pero Él es Dios. Ele faz milagres. Él hace milagros. Mas ele está andando como um homem comum na terra. Pero Él está andando como un hombre común acá en la tierra. E ele fala que ele é o Messias, Él habla que ahora es el Mesías, que ele é filho de Deus. que Él es el Hijo de Dios. Os judeus não entenderam isso. Los judíos no han entendido eso. O nosso Deus Nuestro Jehová. Dios es Jehová. é o Jeová Jiré, Es Jehová Jireh. Jeová Rafá, Jehová Rafa. é o Deus que abre o mar, Es el Dios que abre el mar. é o Deus que levanta exército de ossos. Es el Dios que ha levantado huesos. Ele é guerreiro, é general de guerra. Él es guerrero, general de guerra. E quem é esse Jesus ¿Y quién es este Cristo que se diz filho de Deus? que se dice Hijo de Dios? Mas a grande questão de Jesus, Mas la grande cuestión de Jesús, que ele não demonstra poder e autoridade de Deus Pai, que no demuestra la autoridad de Dios Padre. mas vocês devem estar pensando, mas ele fez milagres. Ele fez milagres, Pero Él ha hecho milagros, não tão grandes como os profetas, no tan grandes como los profetas, e não quão maiores os que viriam depois. y no cuán mayores que iría venir después. Mas a grande questão de Jesus, ele diz, é verdade, Mas la grande cuestión de Jesús dijo, es verdad, sou homem, soy hombre, sou pó da terra, soy polvo de la tierra, tenho carne, tengo carne, ando pelo mundo, ando por el mundo, pela terra, por la tierra, e falo, y hablo, e olho, y miro, e toco, y toco, e os meus pensamentos y mis pensamientos têm mudado o pensamento de outros homens. ha cambiado el pensamiento de otros hombres. Porque os pensamentos de Jesus Porque los pensamientos de Jesús revelavam a mente de Deus, revelado a la mente de Dios, a vontade de Deus. a la voluntad de Dios. Agora não era alguém falando de um Deus. Ahora no era alguien hablando de Dios. Agora era um filho que fala de um pai. Ahora es un hijo que habla del Padre. E esse foi o grande questionamento do judeu. Este es el gran cuestionamiento de los judíos. Jesus diz para eles: eu vim revelar Jesús habla, yo vine a revelar que o Deus que el Dios que vocês creram que ustedes han creído apenas de ouvir falar apenas de oír hablar é um pai. es un Padre. E eu sou seu filho. Y yo soy su hijo. E eu revelo Y yo revelo o que está na mente de meu pai. lo que está en la mente de mi Padre. E os judeus não entenderam Y los isso. judíos no han entendido. Porque ele se relacionava apenas com o poder de Deus. Porque él se relacionaba solamente con el poder de Dios. E em Cristo Jesus, Y en Cristo Jesús, Deus revela a sua natureza Dios se revela su natureza, pela sua essência pela sua esencia do amor,
del amor, da misericórdia, de la misericordia, da bondade, de la bondad e do suportar todas as coisas. y de soportar todas las cosas. Mas numa grande missão, Mas a una gran misión, revelar a mente do Pai revelar la mente del Padre e mostrar ao mundo y mostrar al mundo que Deus é amor que Dios es amor, e que Ele não nos trata como filhos que trabalham para Ele, que no nos trata solamente como hijos que trabajan para Él, mas como filhos que servem. mas como hijos que sirven. Porque servir é adorar. Porque servir es adorar. E a única maneira Y la única manera de eu ter mais intimidade com esse Deus de yo tener más intimidad con este Dios é quando eu adoro. es cuando yo adoro. Porque todo ser humano Porque todo el ser humano nasceu para adorar. nació para adorar. E se você não apresenta a Ele o Deus vivo, Si usted no apresenta a Dios vivo, Ele vai adorar até uma pedra. Él va a estar adorando hasta mismo una piedra. Por isso Jesus veio em forma de homem vivo, Por eso que Jesús viene en forma de Dios vivo, para nos mostrar, para nos mostrar, nos revelar nos revelar o amor de um Deus el amor de Dios que é Espírito. en espíritu. Uma família no céu criou uma família na terra. Una familia en el cielo crió una familia en la tierra. Esta é a tua natureza, essa é a nossa natureza, é a criação de Deus, relacionamento. Esta es tu naturaleza, es mi naturaleza, es la creación de un Dios relacional. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Temos vivido tempos em que nós não conseguimos dominar aos peixes, as coisas. Nós queremos dominar homens, nós queremos dominar pessoas. A nossa natureza é a natureza de Deus. Deus nos disse: domine tudo, menos homens. Hemos vivido en un tiempo ahora en que no dominamos los peces, el mar, la naturaleza, pero queremos dominar a los hombres. E nesse contexto, meus irmãos, precisamos entender que a natureza de Deus é de se relacionar. A Bíblia diz que como ferro com ferro se afia, assim é o amigo. Entonces, amados hermanos, necesitamos entender que nuestra naturaleza es la naturaleza de Dios, de relacionamiento. Como se dice en la palabra, el hierro con hierro se afilan. Es una relación de relacionamiento. E a minha pergunta para você hoje é: com quem você casou? Com o inimigo? Mi pregunta para usted hoy es: ¿con quién usted se ha casado? ¿Con el enemigo? Com um amigo, com a amiga. Con un amigo, una amiga. E como ferro com ferro se afia, Y como assim é o amigo. el hierro con el hierro se afila, así es el amigo. Nós vivemos um relacionamento. Fala assim, ó, faz no seu marido, Hace así con su marido, con su esposa, su marido. relacionamento. Relacionamiento. Precisamos aprender com nosso Deus, amado. Necesitamos aprender con nuestro Dios, amados. E quando Satanás confronta Jesus, Cuando el enemigo confronta a Jesús,
ele confronta alguém que já tinha liberado a palavra. Ele confronta com alguém que já havia liberado a palavra. E Jesus simplesmente responde: E Jesus simplesmente contesta: está escrito. está escrito. Quando nós recebemos uma carta, quando nós estamos namorando e recebemos uma carta um do outro, Quando nós recebemos uma carta, quando estamos enamorados de um e do outro, e que vem aqui aquela monte de frases de paixão, de amor, vem aquelas muitas frases, né, de paixão, de amor. quando nós estamos assim querendo nos lembrar, trazer uma nostalgia ao nosso coração, porque o enamorado está longe, nós pegamos a carta e começamos a ler. Quando nós queremos recordar aquelas palavras hermosas, lindas, que nos traz assim a ignorância, queremos começar a ler novamente esta carta. Mas quando nós brigamos e um vai para um lado, o outro vai para o outro, principalmente isso é da alma da mulher, ela pega novamente aquela cartinha e lê e diz: mas ele me ama. Quando nós peleamos, né? Estando um lejos do outro, né? Daí tomamos aquela carta, leemos novamente, mas acá diz que ele me ama. E assim nós fazemos com a palavra de Deus, porque Jesus fez isso com Satanás. E assim nós hacemos com a palavra de Deus, porque assim também ha hecho Jesus com o inimigo. Jesus já está escrito. Jesus dijo: já está escrito. E nós muitas vezes esquecemos de ler a palavra, E nós muitas vezes olvidamos de ler a palavra, de escutar o que Deus pensa a nosso de respeito, oír lo que Deus pensa a nosso respeito, do que a palavra de Deus diz sobre todas as situações. lo que a palavra de Deus habla em todas nossas situações. Eu vou dar um exemplo de um casal que nós fomos atendê-los. Eles moravam numa cidade vizinha a Brasília. Eu vou tomar um exemplo de uma pareja, de uma pareja que vivia na cidade vecina. Isso, vizinha. Vecina. E esse casal era um casal de políticos. Esse casal era essa pareja, um casal de políticos, muito bem sucedidos nessa cidade. muito bem sucedido em esta cidade. Mas quando nós chegamos ali naquela casa, Mas quando nós chegamos ali nesta casa, havia uma mulher muito bonita, havia uma mulher muito hermosa, mas muito, muito triste. mas muito triste, E com duas filhas também muito tristes. e com duas filhas muito tristes também. Como ela era muito loira, Como ele era muito loira, muito rubia, nós percebemos que a pele muito branca tinha muitas marcas roxas. e eu percebi que a pele muito branca tinha muitas manchas rojas. E começamos a conversar com aquela mulher. E começamos a falar com aquela mulher. E ela disse que o casamento dela estava destruído, E ele me ha falado que seu matrimônio estava destruído, com muitos adultérios e bebidas, com muito adultério, bebidas, borrachera, drogas, drogas. e que ela vinha sofrendo há muito tempo. E ele venia há muito tempo sofrendo por isso. E ela era uma serva de Deus. E ele era uma serva de Deus. E ela nos contou todos os propósitos que ela já havia feito diante de Deus. E ele me falou todos os propósitos que havia hecho delante de Deus. Vigílias, vigílias, campanhas, campanas, subir a montes. subia montes. Então, todo tipo de coisa que nós podemos fazer buscando uma solução nas orações, aquela mulher tinha feito. Todo tipo de coisas que nós queremos fazer, buscar para ver soluções, ele havia feito. E nós olhamos um para o outro, eram dois casais de pastores, um casal de pastor que nos acompanhou, de amigos. E nós nos miramos um com o outro, havia uma pareja de matrimônios de pastores que havia acompanhado. E nós ficamos sem saber o que aconselhar. E nós nos quedamos sem saber o que aconselhar. Porque ela já tinha feito tudo. Porque ele já tinha feito tudo. E agora? E agora?
que vamos aconselhar para essa mulher? ¿Qué vamos a aconsejar para esta mujer? E aí Deus falou na nossa mente: Y allí Dios ha hablado a nuestra mente. verbalize a palavra. Verbaliza la palabra. E aí eu comentei com Átila e nós começamos a pedir para ela: você precisa verbalizar a palavra, orar a palavra em voz alta. Entonces yo compartilhé con mi esposo, usted necesita leer la palabra, verbalizar la palabra. E todas as vezes que Deus falar do marido, você coloca o nome dele no meio da palavra. Y toda vez que Dios habla ali de esposo, vos pone el nombre de él ali en esta palabra. E ela baixou a cabeça, Y ella ha bajado su cabeza. chorava e diz: não consigo mais. Lloraba y hablaba, yo no consigo más. E eu disse: e agora, Jesus, que mais devemos aconselhar? Y yo dijo, Jesús, ¿qué más ahora yo voy a aconsejar? Deus falou: pergunta ela se ela sabe ler. Dios ha hablado, pregúntale si ella sabe leer. E ela olhou para mim e disse: sei. Ella me ha mirado a mí, sé. E eu disse: então eu escrevo e você lê. Entonces yo voy a escribir y vos va a leer. Você vai ler o que eu escrever como esposa. Y usted va a leer o escribir lo que yo hablé como esposa. E enquanto os homens saíam para orar Y cuando los hombres han salido para orar, pelo marido, pelo esposo, pela casa, pela casa, e em volta, que era um terreno muito grande. al derredor, porque había un terreno muy grande. E nós pegávamos versículos da Bíblia que fala sobre o homem. Nosotros hemos tomado versículos bíblicos que hablaba sobre el hombre, Que ele é o sacerdote, que él es el sacerdocio, que ele é um homem escolhido do Senhor, que él es el hombre escogido por separado por Deus. Dios, separado por Dios. É um homem que protege. Es el hombre que protege. E nós fomos colocando os versículos e colocando o nome daquele homem e escrevendo. E as filhas e ajudando. Iba leyendo aquellos versículos bíblicos y colocando el nombre del hombre, lo que habíamos hecho en aquel momento. E quando nós terminamos, eu disse: agora nós vamos ler. Y cuando nosotros terminamos, yo le dije, ahora vamos a leer Por toda a casa. por toda la casa. E ela muito cansada, Y ella mucho cansada, com muitas lágrimas nos olhos. con muchas lágrimas en los ojos, Mal conseguíamos ouvir a voz mal dela. oía oír la palabra. E as filhas diziam: fala, mamãe. Y las hijas decían, habla mamá. E ela ia muito devagar, falando. Y ella iba mucho despacito hablando. Por vezes a folha ficava molhada. Y muchas veces A folha, papel. la hoja quedaba mojada. Mas ela andava pela casa falando baixinho conosco. Pero él andaba en la casa hablando bajito con nosotros. Porém, quando nós chegamos perto do quarto, Pero cuando nosotros llegamos cerca del dormitorio, ela travou, não conseguia entrar. ella paró, no consiguió entrar. E deu uma crise nervosa. Ha dado una crisis muy nerviosa. Porque daquele outro lado, porque do outro lado, Porque del otro lado, era onde tudo acontecia. donde todo había acontecido, Um quarto muito grande, un dormitorio muy grande, com banheira de hidromassagem. una bañera de Hidromassagem. hidromasaje. Mas era ali onde ela apanhava muito do marido. Pero era ali donde ella le golpeava. Su esposo le golpeava. Sim. E aí, e a gente dizia, e as filhas diziam chorando: fala, mamãe, fala, mamãe. E ela com a folha na mão. Y allí las hijas decían para su madre, habla mamá. Y las hijas, ella tenía la hoja en sus manos. Mas na parte que dizia que ela era uma mulher valorosa. En la parte donde estaba escrito que ella decía que era una mujer valorosa, Que Deus tinha uma promessa para ela. que Dios tenía una promesa para ella. E que aquele homem era um homem separado por Deus. Y aquel hombre era el hombre separado por Dios. O tom de voz dela mudou. El ton
de su voz ha cambiado. E ela entrou naquele quarto, Y ella ha entrado en aquel dormitorio. como se entra para uma guerra, Como se va a una guerra. pisando forte, Pisando muy fuerte. com os punhos, Con sus puños. e falava com muita autoridade. Y hablaba con mucha autoridad. E ali ela foi revestida Y allí ella fue revestida da armadura de Deus. de la armadura de Dios. E a voz dela Y la voz de era ella como voz de trovão. como voz de trovón. E nós saímos daquela casa. Y nosotros salimos de aquella casa. E era distante da nossa casa. Era lejos de nuestra casa. Não podíamos estar lá sempre. No podíamos estar siempre visitándola. Mas o nosso amigo pastor que cuidava dela Mas nuestro amigo pastor que cuidaba de ella nos dizia o seguinte: nos habló lo siguiente. ele não parou de adulterar. Ele, o marido, não parou de adulterar. El hombre no había parado de adulterar. Ele não parou de beber. Él no paró de beber. Ele não parou de usar drogas. Él no cesó de usar drogas. Mas tem uma coisa estranha que acontece. Pero hay una cosa muy extraña que está aconteciendo. Quando ele cruza o portão daquela casa, Cuando él cruza el portón de aquella casa, ele só cruza o portão chorando, él solamente cruza ese portón llorando, pedindo perdão para a esposa pidiendo perdón para su e esposa para as filhas. y para sus hijas. E nunca mais Y nunca más tocou naquela mulher. tocó en aquella mujer. O que Deus fez depois? ¿O qué Dios ha hecho después? Há uma certeza no nosso coração. Hay una certeza en nuestro corazón. Deus mudou aquela história. Dios ha cambiado aquella historia. Porque Deus revelou àquela mulher Porque Dios ha revelado para aquella mujer o que está no pensamento de Deus. lo que estaba en el pensamiento de Dios. Deus fez ela pensar igual. Dios quiere pensar igual. E aquele dia En aquel día nos marcou nos ha marcado como a autoridade da palavra de nós nos muda. con la autoridad de la palabra de Dios en nosotros. Vejam, a palavra de Deus ela é tão poderosa, amados, a ponto de mudar as circunstâncias de uma casa e de uma família. Vean, la palabra de Dios, ela es tan poderosa a punto de cambiar la historia de una familia, de un hogar. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Una de las características del fruto del Espíritu es el dominio propio. Temos vivido uma crise de falta de domínio próprio. Hay una crisis que vivimos de falta de dominio propio. A palavra nos diz que o homem tem que dominar, inclusive a sua mente. La palabra dice que el hombre debe dominar incluso su mente. Nós temos visto as pessoas perdidas sem domínio. Hemos visto personas perdidas y sin dominio. Vejam, lembrem-se da imagem que foi colocada no telão. Recuérdense de la imagen que nosotros pusimos en el telón. O inimigo quer domar a sua alma. E a sua alma está nos seus pensamentos, nas suas mentes. El enemigo quiere domar tu alma y su alma está en el pensamiento, en su mente. A nossa crise social hoje se retrata em depressão. Nossos filhos estão depressivos, os casais estão depressivos, porque não há como se vencer a depressão sem relacionamento. Nuestra crisis social hoy es muy grande. Vemos la tremenda depresión que hay en la familia, en las parejas, en los hijos. Y no hay cómo vencer la depresión sin relacionamiento. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, ela diz que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Y la palabra de Dios en Génesis ya dice en el capítulo 1 que el hombre no debería comer del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Representativamente, eu posso mostrar para você aqui um aparelho da Apple.
com uma maçã mordida. Árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem afastado os nossos filhos e os nossos relacionamentos. Eu posso mostrar-lhes aqui um aparelho que também tem uma manzana mordida e também isso ha alejado nossos filhos, nossa família de nossos relacionamentos. Há necessidade de termos o cheiro, o abraço, o falar, o conversar. Nossas famílias estão vivendo crise, porque estão teclando, estão conversando à distância. A necessidade que temos é de ter o olor de um do outro, falar com o outro, ter relacionamento, pero nossos filhos, nós estamos sempre teclando, e isto ha alejado nós pelos relacionamentos. Vamos ao shopping, vamos às escolas, vamos em qualquer lugar, as pessoas se comunicam virtualmente. Vamos ao shopping, a qualquer lugar, em todos os lugares, as pessoas aprendendo, estão se comunicando virtualmente. As crianças estão passando as madrugadas, as noites acordadas, estão dormindo durante o dia. E os niños se passam a noite, as madrugadas acordados, teclando e dormem durante o dia. Estão se afastando da natureza de Deus. Estão se alejando de lo que é a natureza de Deus. Relacionamentos. E no mesmo poder que tem a nossa palavra com a palavra de Deus, ecoando o poder de Deus na terra. E nuestro mismo poder que temos com a palavra de Deus é o mesmo poder que há em la tierra. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos ocupar com o que verdadeiramente Satanás deseja. O que verdadeiramente o inimigo deseja. Porque a Bíblia diz que Deus permitiu que ele comesse o pó da terra, que a serpente comesse o pó da terra. Porque a palavra de Deus diz que Deus ha permitido que comiese o fruto da terra, o polvo da terra. Mas Deus não nos diz que era isso que ele queria. Pero Deus não havia falado que era isso mesmo que ele queria. Porque na verdade o que o diabo quer, porque na verdade o que o inimigo deseja é roubar a palavra de Deus da nossa mente. É roubar a palavra de Deus que está em nossa mente. Por isso ele nos dá todo tipo de dispersão. Por isso que ele nos dá toda classe de coisas que nos aleja, que nos desperta. Todo tipo de filosofias humanas. Todo tipo de filosofias humanas. Ou ideologias. Para que a gente possa tê-las para comparar. Para que nós podemos tê-las para estar comparando. E a palavra de Deus não ser absoluta na nossa mente. E a palavra de Deus deve ser solamente, absolutamente, ela em nossa mente. E precisamos também vigiar a nossa palavra. E também nós devemos vigiar nossa palavra. Porque a nossa alma pode ficar presa com as palavras. Porque nossa alma pode se quedar presa por nossa alma. Quando nós dizemos para alguém assim, você é minha vida, não vivo sem você. Quando nós falamos para alguém, tu és minha vida, eu não posso viver sem vós. Eu estou declarando uma palavra. Eu estou declarando uma palavra. Que a minha vida está presa a uma outra pessoa. Que minha vida está presa em outra pessoa. Quando eu declaro a palavra para os filhos. Quando eu declaro a palavra para meus filhos. Você é burro. Tu és tonto. Burro, tonto. Não aprende. Tu não aprende. Não faz do jeito que eu quero. Não hace da maneira que eu desejo. Não tira nota 10. Não saca nota 10. Tudo isso vai buscando na mente daquela criança. Tudo isso está yendo em la mente del niño. Tirando a essência de Deus na mente dela. Sacando a essência de Deus de la mente de ella. Porque a palavra que sai da minha boca. Porque a palavra de Deus a palavra que está saindo de minha boca. É a ideia que eu tenho sobre ele. É a ideia que eu tenho sobre ele. Por isso em qualquer circunstância. Por isso em qualquer situação. Eu preciso lançar a palavra profética de Deus. Eu necessito lançar a palavra profética. E eu tenho um filho.
Eu tenho um Nós hijo. temos. Nós outros temos. E quando ele era pequeno, E quando ele era pequeno, ele tinha um gênio muito forte. ele tinha um gênio muito forte. E ele pegava a mochila bem grande dele Ele tomava sua mochila muito grande de ele e sentava atrás no carro, e sentava detrás do auto, sem tirar a mochila, sem sacar a mochila, e empurrava com os pés empurrava com os pés o banco da frente o banco delante, para que eu chegasse lá para frente. para que eu ia chegar bem adelante do auto. E ele fazia isso todos os dias. E ele fazia isso todos os dias. E eu já estava ficando muito brava com aquilo. Eu já estava enojada com ele, com aquele. E aí eu olhei para trás. E ali eu mirei hacia atrás. Quando ele ia empurrar com os pés, Quando ele ia empurrar com os pés, e eu disse: eu dije: pois não, ministro, pois não, ministro, eu vou afastar minha cadeira. eu vou afastar minha filha. Porque os ministros normalmente vão atrás sendo tratados assim. Porque os ministros se vão atrás para ser tratados assim. O pai trabalha no lugar que é o Tribunal de Contas da União. Não era para ela falar. Mas lá nós lidamos com essas situações. E ele se espelhou nessas situações e disse: mãe, já sei o que eu vou estudar para ser. Eu falei: o quê? E ele é muito metódico, muito dedicado. Ele diz: eu vou estudar para entrar nesse órgão. Então, há uma palavra que foi lançada. Há uma mente que foi recebida. E ele aceitou. Mesmo na hora que eu poderia ter lançado uma maldição, eu lancei uma palavra de bênção sobre ele. E nós precisamos aprender que nas situações mais adversas é onde Satanás vai estar pronto ali para colher essas palavras. Ok, glória Amém. a Deus. Então ele tomou o exemplo de seu esposo, né? E falou para seu filho com autoridade e ele vino a entender. Então nós temos que falar com autoridade a palavra, amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto Racional. mente, amados, inteligência. Nós precisamos cultuar ao Senhor com inteligência. E ele continua: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros necesitamos ofrecer a Dios un culto con razón. Razón es inteligencia. Dios quiere que lo cultuemos con la razón, con la inteligencia. Y aquí dice más: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Como está o seu relacionamento com sua família? ¿Cómo está el relacionamiento tuyo con tu familia? Com sua esposa, com seu marido? Con su esposa, con su esposo, Com seus filhos? con tus hijos Com Deus? y con Dios. Pergunte-se hoje, nesta noite, como está o meu relacionamento? Pregunte a ti mismo: ¿cómo está mi relacionamiento? Eu gostaria de falar e contar um testemunho que passamos há 3 anos atrás. Me gustaría compartir aquí un testimonio que tenemos de hace 3 años atrás. Fomos de férias para Porto de Galinhas.
Nos fuimos de vacaciones para un lugar allá en el norte de Brasil, Puerto de las Galinas. Porto de Galinhas. Geralmente nós tiramos alguns dias para levar os nossos filhos. Y generalmente tenemos vacaciones algunos días y llevamos nuestros hijos. Sempre viajamos com eles de carro, para que possamos aproveitar o tempo de relacionamento com eles. Y siempre viajamos con ellos en la familia, en el coche, para aprovechar el relacionamiento con ellos como familia. Ao chegar na cidade, na praia, fui com os meninos, com o Arthur e o Natan, para o mar. Y llegamos en la ciudad, entonces estábamos en la playa, y yo tomé los niños, Arthur y Natan, y fuimos al mar. A água estava em nossa cintura e as ondas estavam um pouco fortes. E começamos a brincar ali, eu e os dois meninos. A Zumira ficou na beira da praia. El agua ya estaba aquí en nuestra cintura y empezamos a jugar allí con los niños, yo y los dos niños, y mi esposa se quedó a la orilla de la playa. De um momento para outro veio uma onda muito alta e nos cobriu, e a água passou do nosso pescoço. Y en un instante vino una ola muy grande y nos ha cubierto, y el agua pasó por arriba de nuestro cuello. E dali para frente, o meu filho mais novo, o Natan, conseguiu sair da água. Y ahí hacia adelante mi hijo consiguió nadar y salió del agua. Eu e o meu mais velho tem 1,80 m de altura. Não conseguimos sair da água. Yo y el mayor, que ya tiene 1,80 m, no conseguimos salir del agua. E eu conversava com ele: meu filho, me dê a sua mão. E ele falava: pai, eu não estou mais conseguindo, eu vou morrer. Y yo hablaba con él y decía: hijo, dame tu mano. Y él me decía: papá, no consigo, yo voy a morir. E eu olhei para Deus, para o céu, e clamei ao Senhor: Senhor, agora não depende de mim, é contigo, Senhor. Entonces yo miré al cielo y clamé a papá diciendo: Dios, no depende más de mí, é contigo, Senhor. Amados irmãos, de uma hora para outra, apareceram mais de 15 homens para nos salvar, de blusas vermelhas. Não sabemos de onde saíram. Vieram jet ski, vieram lanchas, vieram caminhonetes, quadriciclos, de todos os lados, irmãos. Nós não entendemos aquilo, mas glorificamos ao Senhor. Eles nos tiraram do mar. De un momento al otro, así rapidito, vino un escuadrón de salvavidas, vino jet ski, vino muchos bomberos, y ellos vieron con un equipo para nos salvar. Nosotros no entendemos lo que ha sucedido hasta hoy, pero ellos nos salvaron de aquel mar. Conversaram conosco, pegaram nossos nomes, e nós ficamos ali emocionados, eu, a Zumira, os meninos. Viramos, conversamos, daqui a pouco olhamos, cadê aqueles homens? Conversaram com nós outros, escreveram nossos nomes e conversamos, eu com minha esposa, os hijos, e de repente aquele equipo todo desapareceu. Nós entendemos, amados, que precisamos ter um relacionamento saudável com o nosso Pai, o nosso Deus. Aleluia, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a alabança. Nosotros entendemos, amados, que tenemos que tener un relacionamiento saludable con Dios, con toda nuestra familia, amados. Por que nós precisamos ter esse relacionamento? Porque nosotros necesitamos tener ese relacionamiento. Para gerar no nosso coração essa certeza. Para generar en nuestro corazón esta certeza. A certeza do socorro presente. La certeza del socorro presente. E eu dizia àqueles homens: Deus te abençoe. E eu le decía a aqueles homens: Deus te bendiga. E eles olhavam para mim muito calmo e diziam: Deus é mais. E eles calmamente me miravam a mim: Deus é mais.
E durante 7 dias nós procuramos salva-vidas em toda a orla daquelas praias. Y durante 7 días nosotros andábamos procurando, encontrando a essas pessoas. Porque imaginávamos que aquilo era um grupamento de salva-vidas. Nosotros habíamos imaginado que aquele era um conjunto, um agrupamento de salva-vidas. E descobrimos que ali não tem salva-vidas. E descobrimos que ali não há este grupamento de salva-vidas. E todas as pessoas que caíram naquele lugar onde eles caíram no mar, E todas as pessoas que cayeron ali nesta região do mar, onde eles cayeron, morreram. morreram. Então nós perguntamos agora nesta noite, o que é impossível para o nosso Deus? E nós queremos perguntar esta noite, o que é impossível para Deus? E se há uma dificuldade na nossa família, Se há alguma dificuldade em nossa família, de relacionamentos com marido e mulher, de relacionamento com esposo e esposa, de pais com filhos, de Fique de padres com filhos, Fique de pé. Deus diz assim, só vai haver um momento em que o mundo vai entender essa comunhão. e Deus disse que vai haver um momento solamente que vamos entender todo isto. Quando o coração do pai se converter ao filho, Quando o coração do padre converter o hijo e o coração do filho se converter ao e o pai, coração do hijo se converter al padre, porque o nosso Deus porque nuestro Dios é o nosso pai. es el nuestro padre. E pai se relaciona com o filho, Y el padre se relaciona con el hijo, orientando, orientándolo, aconselhando, aconsejándolo, corrigindo, corrigiéndole, dando caminho. enseñando el camino. Mas muitas vezes Pero muchas veces o coração do filho el corazón del hijo não reconhece esse relacionamento com o pai. no reconoce ese relacionamiento con el padre. Falamos assim para o nosso pai: Hablamos así con nuestro padre. só tem que cuidar de mim, Solo tiene que cuidar de mí, tem que me sustentar. tiene que me sustentar. Eu não pedi para nascer. Yo no he pedido para nacer. Então, se o pai supre o filho Si el padre entonces viene a suplir la necesidad del hijo, sem ter nenhum relacionamento com ele, sin tener un relacionamiento con él, esse pai se torna um Deus, ese padre se torna un Dios, porém distante. pero lejos, distante de él. E Jesus veio nos revelar Y Jesús ha venido para nos revelar que é necessário que es necesario que o coração do filho, dos filhos, que el corazón de los hijos se renda ao coração do se pai, rinda al corazón del padre, em intimidade, con intimidad, em obediência, en la obediencia em adoração. y en adoración. Aí nós vamos entender Ali nosotros solamente vamos a entender e aceitar y aceptar a nossa condição nuestra condición de filhos de Deus. de hijos de Dios. E se há uma dificuldade Si hay alguna dificultad séria seria nos seus relacionamentos com seus en filhos, sus relacionamientos con sus hijos, que você já não sabe mais o que fazer, que tú no sabes más o qué hacer, ou mesmo no seu relacionamento com o seu cônjuge, o así mismo también tu relacionamiento con tu cónyuge, ou uma situação que você quer colocar hoje diante de o Deus. una situación que vos querés colocar delante de Dios. Se a palavra de Deus Si la palabra de Dios é o que Deus tem no seu pensamento, lo que Dios tiene en sus pensamientos e que revelou através de Jesus, y que fue revelado a través de Jesús, o que Deus pensa a seu respeito o que Dios piensa en tu respecto e que tem preparado para y você, lo que tiene preparado para usted. entra para a tua casa, Entra para tu casa, entra para o teu quarto, entra en tu dormitorio, abre a palavra, abra la palabra, ministre a palavra à tua alma, ministra la palabra a tu alma, porque a tua alma precisa se render à palavra. porque tu alma necesita rendirse a la palabra.
A tua alma precisa entrar em obediência à palavra. Tu alma necessita entrar em obediência à palavra. E muitas vezes a gente fala, Deus, eu tenho uma aliança contigo. E muitas vezes nós outros falamos, Deus, eu tenho uma aliança contigo. E diz, eu dou a minha vida para ti. Eu dou minha vida para ti. Eu dou os meus filhos. Eu dou meus filhos. Eu dou minha família. Eu dou minha família. Eu dou meu emprego. Eu dou meu emprego. Eu dou minha saúde. Dou minha saúde. E Deus pode nos dizer, E Deus pode nos falar. tudo isso foi eu que te dei. Tudo isso foi eu que te dei. Me dê o que a tua alma gerou que eu não te dei. Me dá tua alma no que vos generaste para mim. Mas você fala, eu te dou a minha vida, Senhor. Pero usted disse, eu te dou minha vida, Senhor. Já tenho dado a minha vida. Já te he dado minha vida. O nosso maior engano é ver que a vida que nós temos foi Ele que nos deu. Este é nosso maior engano. A vida que temos foi Ele que nos deu. Então eu conclamo você nesta noite Então, eu te invito nesta noite a entregar ao Senhor aquilo que Ele não te deu. a rendir, entregar ao Senhor aquilo que Ele não te ha dado. Quem te deu a soberba? Quem te deu o orgulho? Quem te deu a vaidade? Quem te deu a vanidade? Quem te deu a Incredulidade. incredulidade? Quem te deu a incredulidade? Não foi Deus. Não foi Deus. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Porque só assim nós vamos compartilhar uma verdadeira aliança com Deus. Porque solamente assim nós vamos compartilhar uma verdadeira aliança com Deus. Porque numa aliança, Porque uma aliança nós compartilhamos o que é bom, Nós compartilhamos o que é bueno, mas também o que é ruim. pero também o que é ruim. E Deus fica com tudo, E Deus se queda com todo. porque Ele suporta todas as coisas Porque em Cristo Ele suporta Jesus. todas as coisas em Cristo Jesus. Porque Jesus é o entendimento Porque Jesus é o entendimento, do limite da nossa fraqueza o humana. limite de nossa fraqueza. E Ele comunica com o Pai. E Ele se comunica com o Padre. Mas o Pai quer que nós entreguemos tudo isso a Ele. Pero o Padre deseja que nós entregamos tudo isso para Ele. Na cruz do Senhor Jesus. Em la cruz del Senhor Jesucristo. Então entre para a tua casa, Então, andate para tu casa, para o seu quarto, para seu dormitório. abra a palavra, Abre a palavra, leia a palavra leia a palavra em voz alta. em voz alta. E se alguém disser que você está ficando doido, E se alguém te hablar, está pirando, doido. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendice, ó minha alma, ao Senhor, e todo o que há em mim, bendiga su santo nome. deixe que as paredes criem vida. Deixa que as paredes criem vida. Deixe que sua casa crie vida. Deixa que tu casa tenha vida. Porque a palavra de Deus diz Porque a palavra de Deus habla que ela lançada não volta vazia. que lo que é lançado não vuelve vazia. E ela por si só, E ela solamente por ela ela é eficaz. é eficaz. Então não precisa você se preocupar. Então não necessita vos te preocupar. Seja apenas instrumento da palavra de Seja Deus. solamente um instrumento da palavra Você de Deus. recebeu um vidrinho nesta noite. E nós vamos usar esse vidrinho agora. Você recebeu uma botelita esta noite. Nós vamos usar esta botelita de azeite agora. Vidrinho de bálsamo, amado. É um bálsamo, hermano. E você, nesta noite, vai iniciar o processo da entrada no seu quarto, aqui. E com você seu vai cônjuge. começar este tratamento, esta entrada em tu dormitório, aqui, com seu matrimônio, com sua família. A palavra tema deste congresso está lá em Malaquias 4:2. A palavra lema de este evento, este congresso, está em Malaquias 4:2. E é para vós. É para vós outros. Diz assim a palavra: mas para vós outros que temeis o meu nome. Quantos temem ao nome do Senhor aqui, amado? Aleluia. É para você, é para a tua casa.
A palavra disse que é para vós, é para você que teme ao Senhor, é para vós, para você e sua casa. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas asas dele, amados. Vendrá, nascerá o sol de justiça, e em suas alas trará salvação. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E saldreis e saltareis como bezerros de la manada. Amados, essa semana teve uma final da Copa do Brasil. Eu vi um monte de bezerro solto. Não sei se era bezerro ou bode. Mas nós, como cristãos, não temos a alegria que o Senhor nos deu para comemorar a sua salvação, a nossa salvação. Nós sairemos como bezerros soltos da estrebaria. Em nome de Jesus, amados. Todos receberam esse bálsamo. Quem não recebeu, levante a mão se você não recebeu. Todos receberam lá no a botellita com o bálsamo. Lá no final. Quem não ha recebido, levante a mão. Amém. Vire-se para o seu cônjuge agora, amados. Vuelva-se para seu cônjuge agora, amado. E nós vamos declarar essa palavra sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre os projetos que Deus tem para esse ministério nas nossas vidas. Agora nós vamos ministrar neste momento a palavra a nossa pareja neste momento, sobre nossa vida também. Mire para seu cônjuge e você com o bálsamo em la mano, vamos ministrar a nosso cônjuge agora. Lembre, vocês são bocas de Deus. E vocês vão revelar o que está na mente de Deus para a mente do seu cônjuge. Não te olvides que vos sos boca de Deus. Agora vos vai revelar o que está em tu mente para tua esposa. Fale para sua esposa. Hable a tua esposa. Minha amada esposa. Minha amada esposa. Como sacerdote da nossa casa. Como sacerdote de meu hogar. Eu declaro que você é uma mulher sábia. Que você é uma mulher sábia. Uma mulher criada pelas mãos do Senhor. Uma mulher que Deus a criou por suas mãos. E neste momento, eu te peço perdão. Eu te pido perdão por tudo que eu tenha feito que não tenha te agradado. Pido perdão por tudo o que eu fiz e não te ha agradado. Por tudo que eu não fiz também. E todo o que eu não fiz também. Senhor, na tua presença, Senhor, em tu presença, eu quero declarar o poder da tua palavra. Eu quero declarar o poder de tu palavra em nossas vidas. Em nossas vidas. E cumprir um precioso mandamento. E cumprir o precioso mandamento. Te pedindo perdão. Pedindo-te perdão pelo nosso relacionamento. Por nosso relacionamento. Quando ele não te honra. Quando ele não te honra. E quando ele não reflete a tua glória. E quando ele não reflete tu glória. E eu quero declarar sobre a vida do meu marido. E eu quero declarar sobre a vida de meu esposo. Que ele é o cabeça desse relacionamento. Que é a cabeça desse relacionamento, desse lar. Ele é o sacerdote escolhido por ti. E o sacerdócio é escolhido por ti. Que ele é um homem separado. É o homem separado. Honrado. Honrado. Por mim. Por mim. E eu libero. E eu libero. Todas as bênçãos espirituais. Todas as bendições espirituais. Sobre a vida do meu marido. Sobre a vida de meu esposo. E peço a ele perdão. E pido a ele perdão. Quando eu não fui a mulher sábia que a tua palavra assim nos ensina. Quando eu não fui sábia assim que tu palavra me pedia. E pedimos perdão como pais. E pedimos perdão como padres. Quando não soubemos orientar nossos filhos. Quando não sabemos orientar nossos filhos. Mas como pais. Mas como padres. Liberamos os nossos filhos. Nossos filhos. Para prosperar. Para prosperar. Na tua vontade. Em tu vontade. E tudo isso fazemos. E tudo isso hacemos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E eu libero a minha esposa agora. Amém, Jesus.
Eu libero minha esposa agora, concedendo o perdão a ela concedendo o perdão a e ela a abençoando e la bendiciendo para prosperar. para prosperar. Dê um abraço no seu esposo, na sua esposa. Abrace tu esposa, tu esposo. Deus me fez realizar o sonho de encontrar você